Pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje o nosso papo é sobre felicidade. Eu trouxe para vocês um livro que eu também mexeu comigo. Confesso a vocês que foi um livro que eu fui cheio de preconceitos, eu já vou dizer por quê. Foi uma dica de um aluno e eu, quando olhei para ele, falei, opa, eu acho que faz sentido, e eu me apaixonei por esse livro, por isso que ele está aqui hoje. Eu estou falando do Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sam Harcourt, né? É um livro sobre psicologia positiva. Vocês sabem que psicologia positiva é algo bastante recente. O Martin Seligman, na década de 80, começou a estudar isso. Antes, a psicologia estava muito preocupada na sofrência, né? Ela estava sempre sempre estudou muito a dor. E, de repente, o Seligman, na década de 80, faz uma abordagem sobre essas características humanas que podem ser para o bem, né? Para vocês terem ideia, o TED do Seligman está entre os 25 mais assistidos de toda a história do TED. Eu indico fortemente, assistam lá o TED dele sobre felicidade. E aí o Sam Harcourt, que é um professor de Harvard, lança um livro sobre felicidade, chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Por que eu tinha preconceito em relação a esse livro? Porque esse é um assunto muito perigoso. A quantidade de gente que escreve livro e que ganha dinheiro prometendo sem entregar é assustador, né? Fujam dessas literaturas bastante promissoras de receitas de sucesso para a felicidade. 30 formas de ganhar dinheiro, 40 formas de ter felicidade no amor. A única pessoa que ganha dinheiro com isso é o cara que escreve o livro e vende livro e palestra. Então, esse é um livro diferente. Esse é um livro que traz conteúdo científico e que traz elementos práticos. Então, ele traz 7 princípios, são coisas muito fáceis de fazer no nosso dia a dia, e que transformam essa nossa forma de se relacionar com as pessoas, com as coisas, e que faz efetivamente com que a gente comece a perceber que pequenas coisas podem trazer um momento mais divertido, um momento mais feliz. E eu estou falando de pequenas coisas mesmo. Assim, os exemplos são maravilhosos, eu não quero dar spoiler, mas eles entregam para alunos de medicina um pacote de bala antes do cara fazer prova. E, ao final da prova, os alunos que receberam um pacote de bala e receberam um sorriso têm uma performance melhor na prova. Não comeram a bala, não tem nada a ver com glicose. É simplesmente o fato de ter um momento prazeroso, um sorriso e receber um presente um pouco antes de fazer uma prova. E aí você se pergunta, pô, mas um aluno de medicina de Harvard, será que uma bala muda a vida dele? E é aí que está o genial do livro. Ou seja, a tese do Harcourt é exatamente que a gente não precisa de pirotecnia nem de grandes projetos, para trazer um pouco de felicidade para as pessoas. É um sorriso, é um bom dia, é uma piadinha, é algo que aparentemente inofensivo, mas que faz toda a diferença. Tem um outro exemplo, não é por causa dos meus exemplos que vocês não vão ler o livro não, porque o livro está cheio de exemplos, mas tem outro exemplo que eu adorei. É uma empresa que adotou o seguinte: eles compraram um urso de 1,5 metro de pelúcia, e esse urso, toda vez que alguém da equipe faz alguma coisa diferente, faz alguma coisa bacana, alcança algum objetivo legal, ele recebe como presente um urso em cima da mesa dele. Então o cara fica trabalhando lá com um urso, imaginem vocês trabalhando numa mesa com um urso de 1,5 metro sentado na frente da sua mesa. E qual é o efeito do urso dentro da empresa? Todo mundo que passa e que vê que o urso está naquela mesa, chega para o dono do urso temporário e pergunta assim: o que você fez? Qual foi? O que você fez para ganhar o urso? E a pessoa conta o que fez. Às vezes é uma besteira, às vezes bateu uma meta ou reduziu algum tipo de gasto de material. Mas o fato de ser reconhecido e o fato de continuamente, pelo urso, estar sendo questionado e estar lembrando daquele pequeno feito que fez a diferença,
aumenta muito a satisfação das pessoas e a produtividade. Então, como eu disse a vocês, é ciência. Todos esses exemplos, o legal do livro é que todos esses exemplos, no final, trazem resultados efetivos do que aquela ação provocou em termos de performance, resultado, felicidade, redução de absenteísmo, etc, etc. Então, é um livro simples, é um livro relativamente fino, livro todo rabiscado, todo cheio de marca-texto, todo cheio de observações, mas é um livro que tem método, você segue os 7 princípios, ele até indica que você, ao longo do tempo, vá adquirindo os princípios a ponto deles se transformarem em hábito, e realmente faz muito sentido para esse mercado competitivo que a gente está vivendo hoje. Gostou? Aqui embaixo provavelmente está o link para você comprar o livro. Leia o livro, comente, like, sininho, compartilha e comenta. Eu quero muito receber os comentários de vocês, a opinião de vocês e as dicas de vocês. Eu adoro receber dica para comprar livro e para descobrir novas aventuras na literatura corporativa. Obrigado e até a próxima.